Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Senhores, o vídeo que nós acabamos de ver é de um indivíduo que aparentemente é um professor de história, um indivíduo com uma alta penetração entre a juventude, teoricamente com um grande conhecimento acadêmico, porém este indivíduo diz o que diz, pensa o que pensa, sente o que sente. Uma miríade de pessoas de moral duvidosa acharam por bem comemorar a morte do senhor Charlie Kirk. Todos sabem o que aconteceu. A covardia que foi feita com aquele homem na frente dos filhos é absurdo. Todos os indivíduos à esquerda pensam dessa maneira? Sinceramente, eu creio que não. Eu conheço alguns indivíduos de esquerda que não concordaram com isso que aconteceu. Todos os indivíduos de direita, na época da morte da vereadora Marielle Franco, comemoraram e fizeram zombaria da morte dela? Não. Então, idiotas existem em qualquer lugar, independente da ideologia política que defendam. Mas existe uma questão. Qual ideologia tende a fomentar mais no cenário atual a perseguição e eliminação dos opositores políticos? Senhores, o maior poder que existe é o poder do convencimento. Sem o poder do convencimento, não adianta ter-se o poder das armas ou o poder do dinheiro. O poder do convencimento é o maior poder que existe. E para se ter esse poder do conhecimento agindo com eficiência, 2 coisas são necessárias. Primeiro, ter-se uma teoria e, segundo, mirar na juventude. Afinal de contas, senhores, a perpetuação de uma ideia, ela tem que ser cultivada na mente dos mais jovens, para que as próximas gerações deem continuidade a uma ideia. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor se a ideia é boa ou ruim. No momento, o grande poder que a direita brasileira tem nas mãos é o poder financeiro. É o grande poder que a direita tem. Ainda falta para a direita o poder ideológico, conhecer as teorias que diz defender, conhecer o pensamento liberal, o pensamento conservador, entender a heurística negativa e positiva dessas ideologias, para que possa, inclusive, se defender de indivíduos mal intencionados que, aparentemente, como a ponta de um iceberg, ache-se que são de direita. Porém, quando se olha mais as partes profundas e ocultas desse iceberg, os indivíduos perceberão, se tiverem o conhecimento da teoria liberal e conservadora, que de direita esses indivíduos não têm nada. E hoje, como a direita tem majoritariamente o poder financeiro nas mãos, cabe aos indivíduos de direita, aos pequenos e médios empreendedores, aos empresários com mais poder aquisitivo, não empregarem indivíduos que futuramente estarão agindo contra eles. Senhores, não tem cabimento. Os senhores querem contratar um profissional de uma determinada área. Os senhores vão contratar um indivíduo que os taxa de fascistas, de nomes terríveis. Os senhores vão, por exemplo, para uma mesa de cirurgia com um neurocirurgião que comemora
a covardia que foi feita contra o Charlie Kirk, só porque ele era um conservador, os senhores confiariam suas vidas, as vidas de seus familiares, nas mãos deste médico? É de bom tom. Da mesma maneira, eu defendo, e já falei isso em outro vídeo aqui deste canal, que os indivíduos evitem, o pessoal da direita, os indivíduos de direita, que evitem contratar indivíduos de esquerda, porque os senhores vão estar alimentando a mão que amanhã vai agir contra os senhores. E eu repito aqui para os senhores, busquem compreender a teoria conservadora, a teoria liberal, para que não façam confusões em suas mentes. Aqueles que vierem com algumas ideologias, alegando ser de direita, alegando que apoiam o movimento conservador e o movimento liberal, mas na realidade não são nada disso, só estão instrumentalizando a direita para que possam chegar ao poder. Eu vejo muitos indivíduos citando como maior defeito da esquerda brasileira a corrupção. E isso é inegável. E eles sempre conseguem aumentar a aposta. Começou com Correio, Mensalão, hoje estamos no INSS e sabe-se Deus mais em que coisas espúrias esses indivíduos estão envolvidos. Mas não, senhores, o grande problema, o maior problema da esquerda não é a corrupção. Senhores, uma coisa ser crime ou não ser no cenário atual depende única e exclusivamente da vontade de certos indivíduos que estão no poder, indivíduos poderosos. Então, a esquerda hoje pode taxar A, B ou C de criminoso, desde que A, B ou C não haja de acordo com suas premissas espúrias. Então, do dia para a noite, um indivíduo pode se tornar criminoso. O grande problema que eu enxergo na esquerda é que ela se associa com o que tem de pior no mundo, com ditaduras, com grupos terroristas, e isso é terrível. E o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, tem sido usado para custear esse tipo de coisa, senhores. E tudo isso com um verniz de legalidade, porque eles aparelharam todo o Estado brasileiro, logo eles conseguem determinar o deôntico, dever, permissão e proibição, ignorando o axiológico. Pegam o nosso dinheiro e apoiam coisas espúrias mundo afora, ignoram os princípios que norteiam boa parte da população que realmente produz, que realmente trabalha, população de bem, e com verniz de legalidade associam-se com governos liberticidas de toda a parte do mundo. Mas, senhores, qual é a origem desse poder da esquerda brasileira? Eu defendo que a origem desse poder é o monopólio da educação. A educação nada mais é do que a ação dos mais velhos sobre os mais jovens, buscando manter um paradigma, aprimorar um paradigma ou romper um paradigma. A partir do momento que a esquerda monopolizou a educação, eles lutam diariamente para romper diversos paradigmas que nós temos na sociedade brasileira. O cristianismo, o conceito de família, pai, mãe e filhos, a propriedade privada, entre tantas outras coisas. Tendo o monopólio da educação e criando uma obrigação de que todos os indivíduos enviem seus filhos para escolas públicas ou privadas que devem seguir um plano de educação traçado prioritariamente pela esquerda, professores, doutrinadores, todo um sistema de coisas é utilizado para entrincheirar na mente dos mais jovens as ideologias nefastas que a esquerda diz serem corretas. Observem que hoje em dia as escolas são um ambiente totalmente inseguro para os nossos filhos. Os casos de violência entre menores, que por pior que sejam os atos que cometam, saem impunes,
são constantes e fazem parte justamente deste projeto da esquerda de rompimento de paradigmas pré-estabelecidos, de respeito aos pais, de tirar o poder poder e a responsabilidade que os pais têm sobre os filhos e transmitir isso para o Estado, gerando uma situação de total anomia. E o senhor Charlie Kirk era tão perigoso para a esquerda justamente por conta disso. Ele era um indivíduo que questionava esse monopólio da educação, essa tentativa de ruptura de paradigmas que a esquerda tem tentado fazer no mundo inteiro. Ele questionava isso. Ele era muito perigoso porque ele usava aquilo que o ser humano tem de mais poderoso, o poder do convencimento, palavras. Eu já disse e repito para os senhores, percebam que toda a luta da esquerda brasileira contra a direita é proibir palavras, proibir a livre comunicação entre os indivíduos. Os senhores já perceberam isso? Então, senhores, nós precisamos criar um senso de comunidade dentro da direita brasileira forte, de pertencimento a um grupo. Nós teremos divergências? Sim, teremos. Mas o inimigo, no momento, é a esquerda. São as ideologias de esquerda. É isto que nós temos que combater. E depois trataremos de nossas diferenças, as diferenças que possam existir entre liberais e conservadores. Se possível, eu peço que os senhores leiam estes 3 livros que eu vou mostrar agora. Norbert Elias, A Sociedade dos Indivíduos. Ayn Rand, Os Devaneios do Coletivismo, do professor Denis Xavier. E As 6 Lições, de Ludwig von Mises. Se o senhor gosta do pensamento liberal, se os senhores gostam, por favor, leiam estes 3 livros. Eles são pequenos, são fáceis de se ler. E depois voltem aí nos comentários e digam o que acharam. É muito triste ver o que aconteceu com esse senhor nos Estados Unidos. Que Deus possa confortar a família dele, que justiça seja feita. Sinceramente, eu não sei como se fazer justiça num caso desse. E nós aqui no Brasil temos que tomar muito cuidado na hora de manter relações com indivíduos de esquerda, porque, infelizmente, o caminho que se faz é muito simples. Taxam os indivíduos de direita de fascistas, de racistas, de várias coisas que não condizem com a realidade, e depois de taxarem, de colarem esse selo nos indivíduos de direita, aí tudo é permitido que se faça com eles. Que Deus possa abençoar a família do Charlie Kirk, que os filhos dele cresçam fortes, saudáveis e deem continuidade ao trabalho do pai. Espero que entrem para a política e tornem-se bons homens e mulheres. E que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Fiquem com Deus. Muito obrigado.